Muito bem, já estamos de volta ao terceiro bloco do Estilo de Vida, nessa manhã de segunda-feira, 23 de julho de 2012. Eu estou aqui na companhia da Helena Lúcia, ela que é reumatologista e professora da Universidade Federal do Amazonas, e ela está explicando para a gente sobre a espondilite, que é uma inflamação na coluna que tem os sintomas muito clássicos de quem sente dores na coluna, que é uma doença que pode ser confundida. Você aí de casa pode participar, enviar sua pergunta. Aproveita a participação da Helena aqui no programa, aproveita que ela está aqui disposta a responder todas as dúvidas, não é isso, Helena? Bom, já temos perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Osni, não sei se é o Osni ou a Osni, do centro de Manaus, fala assim: tenho espondilite anquilosante há 20 anos e tomo um anti-inflamatório por dia, que é diclofenaco colesteramina 70 miligramas. Gosto de tomar uma cervejinha no fim de semana. Tem 3 perguntas dela. Pergunta 1. Faz muito mal essa cervejinha? Normalmente, quem tem doença crônica e toma medicamentos ou anti-inflamatórios não deve associar a bebida alcoólica, né? Não é indicado, está contraindicado o uso de bebida alcoólica quando você está tomando medicamentos. Então, não é muito recomendado, não é, Osni? Pergunta 2. Me dou bem com esse anti-inflamatório, que é o diclofenaco colesteramina. E não fez mal para o meu estômago ainda. Devo continuar com ele? Na verdade, assim, o tratamento da doença é baseado no uso de anti-inflamatórios, como é o que o Osni está tomando, né? Então, normalmente nós iniciamos um anti-inflamatório e observamos se o paciente fica bem, sem dor. No caso dele, ele já tem a doença há 20 anos, né? Ele toma medicamento e usa um anti-inflamatório e ele fica bem, sem dor, então ele deve continuar assim. Entretanto, eu acho que ele deve fazer um acompanhamento, né? E com certeza ele deve fazer, porque o uso crônico de anti-inflamatórios, né, há necessidade de uma avaliação da parte renal e gástrica periodicamente. Doutora Helena, quando uma pessoa toma muito tempo o mesmo remédio, não vai chegar um momento que o organismo, por exemplo, vai se acostumar com aquele medicamento e não vai mais fazer efeito? Isso é mito ou é verdade? Não, eventualmente, em algumas situações, sim. Tem alguns medicamentos que nós utilizamos para tratar as doenças reumatológicas que depois de alguns anos de tratamento ele perde um pouco, não em todos os pacientes, é variável, ele perde um pouquinho a eficácia, assim. Aí nós temos que aumentar a dose ou trocar para um outro medicamento. Porque eu já ouvi muita gente falar assim, eu tenho uma dor de cabeça, mas aquele remédio não serve mais. Inclusive com dor de cabeça é mais comum. Bom, pergunta 3 do Osni ainda, do centro de Manaus. Ele quer saber se a hidroginástica melhora muito a qualidade de vida de quem tem essa doença, de quem tem a espondilite. Com certeza, foi uma pergunta bem pertinente e é importante que o paciente, além do tratamento nós denominamos farmacológico, que é o tratamento com medicamentos que o paciente tem que tomar constantemente, deve-se, além disso, fazer o tratamento não farmacológico. E o tratamento farmacológico é justamente a prescrição de exercícios. E para o paciente que tem espondilite, pelo comprometimento inflamatório da coluna, e esse comprometimento faz com que muitas vezes o paciente perca um pouco a capacidade pulmonar, e também esse comprometimento inflamatório, se não tratado adequadamente, evolui com muita restrição dos movimentos. É de extrema importância que o paciente faça exercício no sentido de retardar o máximo possível essa diminuição dos movimentos. E a natação está muito indicada nesses pacientes. Bom, então, Osni, a hidroginástica é fundamental, é muito recomendado. Mas assim, o Osni, ele contou aqui que ele tem há 20 anos essa doença, que ele toma esse anti-inflamatório, ele toma por dia, ele toma diariamente. Então quer dizer que não tem cura, a pessoa vai conviver com essa doença? Essa doença não tem cura, tem tratamento, né? E os tratamentos atualmente disponíveis são tratamentos muito bons, porque às vezes o paciente, no caso dele, ele teve uma boa resposta com o anti-inflamatório, mas às vezes os pacientes não têm uma boa resposta com o anti-inflamatório. E principalmente naqueles pacientes que nas fases mais precoces da doença, em que não houve ainda um comprometimento
tão grave e importante e que o paciente ainda tem os movimentos preservados, ou seja, não está com a coluna completamente comprometida e que o anti-inflamatório às vezes não surte efeito, ou seja, o paciente continua mantendo dor, continua tendo rigidez, está indicado o uso de medicamentos hoje que nós denominamos de biológicos, são medicamentos modernos, né? E que eles têm um efeito muito bom na doença. Bom, Osni, espero que todas as suas dúvidas tenham sido esclarecidas. Se você tiver alguma ainda, é só mandar pra gente, viu? Obrigada pela sua participação. E temos mais uma pergunta aqui do Maicon, do Distrito. Ele quer saber se espondilite pode ser considerado deficiência. Em algumas ocasiões, sim, principalmente naqueles pacientes em que tem uma doença já de longa duração e que tem muita diminuição da mobilidade. Porque o que acontece na espondilite é que esse processo inflamatório, que se inicia principalmente nas regiões mais baixas, na região lombar, ele ascende por toda a coluna, ou seja, ele vai migrando, indo até a coluna cervical. E essa inflamação, depois de um tempo, ela vai sendo substituída por tecido fibroso e depois por tecido ósseo. E a coluna, ela fica toda anquilosada e o indivíduo perde totalmente os movimentos da coluna, né? E essa coluna nós denominamos coluna em bambu. E o aspecto na radiografia parece um bambu, né? Então, denominado coluna em bambu. Nessa fase, a ossificação é total da coluna e aí, realmente os medicamentos, o objetivo dos medicamentos é melhorar a dor. Já naqueles pacientes em que está na fase mais inicial e que ainda não houve essa ossificação, né, e aí o tratamento, além do anti-inflamatório, se o anti-inflamatório não for eficaz, existem esses outros medicamentos que estão disponíveis no mercado há mais ou menos uma década, e eles têm uma ação excelente, inclusive evitando e retardando essa ossificação na coluna. Obrigada, Maicon, pela sua participação. Continue fazendo perguntas se você ainda tem alguma dúvida. Bom, como o Osni, que falou que já convive com a doença há 20 anos, por conta de um anti-inflamatório, que ajuda bastante e tal, mas já tem pessoas que não respondem também, como a senhora falou, que podem perder os movimentos. Exatamente. Quais fatores, Helena, contribuem para que a pessoa vá perdendo os movimentos? Na verdade, é movimento da coluna, Sim, né? Não de outras regiões do corpo. Como a coluna ela fica ossificada, então perde o movimento de, por exemplo, você fletir o tronco, abaixar para pegar alguma coisa do chão, né? Nesse movimento do abaixar, a pessoa sente muita dor. Não, ela não consegue depois de um certo tempo, porque a coluna está completamente anquilosada, ela não tem movimento nenhum. O paciente não consegue virar o pescoço para o lado, entendeu? A coluna fica totalmente anquilosada. A qualidade de vida fica ruim para esses ruim. pacientes. Então, o objetivo do tratamento é justamente o diagnóstico precoce da doença e o tratamento precoce, no sentido de evitar essa progressão. O que nós não queremos é que haja essa progressão da doença. E aí é necessário um acompanhamento com o médico reumatologista para que isso não aconteça, né? Então, além dos medicamentos, como eu já citei, exercício, natação, é de extrema importância para manter a boa mobilidade da coluna e para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, para que ele continue trabalhando. Meu colega perguntou, o espectador, ele perguntou se é uma doença que da deficiência. Em alguns estágios mais avançados, ela é uma doença, pode ser considerada uma doença que dá deficiência, aposentadoria, né? É possível, sim. Então, o objetivo atual do tratamento é justamente evitar isso, melhorar o paciente, diminuir a progressão dessa anquilose da coluna, porque justamente a doença ela acomete principalmente pacientes jovens, pacientes que estão o quê? Pessoas jovens que estão na fase produtiva, eles estão estudando, eles estão trabalhando e eles precisam voltar a ter vida normal. Com o tratamento, isso é possível na maioria dos pacientes, né? É uma doença que na maioria dos pacientes o tratamento adequado é possível a reinserção no mercado de trabalho.
com exceção aqueles pacientes que já têm a doença de longa duração, 20, 30 anos da doença. Que não diagnosticou. Ou então num período em que os tratamentos não eram ainda eficazes, né? O suficientemente eficazes. E aí esses pacientes, normalmente, eles têm mesmo muita limitação da mobilidade e, eventualmente, eles são aposentados porque não conseguem trabalhar. Bom, temos mais uma pergunta aqui, o Facebook acabou de avisar. A Silvia do Aleixo quer saber, Helena, se espondilite é a mesma espondilose. Não. Espondilite, essa doença que eu estou me referindo, é uma inflamação. A espondilose se refere à doença degenerativa, a artrose da coluna. Qual das duas seria considerada mais pior, digamos assim? Na verdade, a espondilite é uma doença pior, né? Pela gravidade, pela forma como que ela pode acometer o paciente, né? Mas a espondilose é a artrose, né? Então, a artrose é uma doença muito comum que acomete a população e principalmente os pacientes mais idosos. Aí está a diferença. A artrose geralmente a partir dos 50 anos de idade, a espondilite a partir dos 20 anos de idade. Então, tem diferença, são doenças totalmente diferentes. Bom, temos mais perguntas aqui de telespectadores. O Caio César, aqui do centro de Manaus mesmo, quer saber: a lombar é a região mais afetada pela espondilite? Geralmente inicia na região lombar, né? Na maioria das vezes, os sintomas iniciam na região lombar. Não é que ela seja mais afetada. Na forma inicial é a lombar, mas posteriormente todos os segmentos da coluna são comprometidos, podendo ir até a região cervical ou não, eventualmente fica até a região lombar. Mas ela é inicialmente a mais acometida. Atividades físicas realizadas dentro d'água são mais indicadas para quem tem essa doença? São, na verdade, se a pessoa tem espondilite já de longa duração, e tem muita. É necessário que faça dentro da água, porque ele não vai conseguir fazer exercício fora. Mas já o paciente que tem uma doença na fase muito inicial da doença, ele pode fazer outras atividades, desde que ele esteja com a doença controlada, né? Tá. O que ele tem que evitar, normalmente, é exercício de alto impacto, né? Então, assim, atividades de alto impacto devem ser evitadas realmente. Mas exercícios físicos com pessoas capacitadas, selecionados, com um profissional adequado, um fisioterapeuta, pode ser realizado também nesses pacientes. Bom, tá ok. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Helena, eu agradeço a participação aqui no programa. Muito obrigada, foi muito esclarecedora a entrevista. Sinta-se à vontade para voltar novamente. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer a população sobre uma das doenças reumáticas. Nós temos mais de 100 doenças, né? E aí é muito importante que a gente esclareça sobre cada uma delas, a melhor forma de fazer o acompanhamento, e algumas de evitá-las, embora nem todas a gente possa evitar, mas a melhor forma de controlar, de tratar, porque o objetivo porque existe uma crença, né, de que a doença, que o reumatismo não tem cura e que não há nada que possa ser feito para tratar o reumatismo. Nós temos que desmistificar isso. Na verdade, muitas das doenças tem tratamento, embora não tenha cura, tem tratamento e pode ter controle. E a pessoa acometida por essa doença pode ter uma boa qualidade de vida, pode trabalhar, pode ter família, sabe? Pode se divertir, pode ter um estilo de vida legal, saudável, legal, tratando a doença adequadamente. E a gente sabe que a informação é a base de tudo, não é? Com então certeza. É fundamental esse tipo de bate-papo com a população, que muitas vezes não tem acesso a um especialista, a uma pessoa que possa realmente responder, Com certeza, os meios de comunicação, né, cada vez mais estão aí para isso mesmo, para orientar, né, a população. E a saúde é o nosso bem maior, né? E é por isso que nós precisamos estar saudáveis. Sem saúde não dá para trabalhar, não dá para estudar, não dá para fazer nada. Bom, nada. Agradeço mais uma vez, Helena. Muito obrigada e até a próxima, viu? Tenha um ótimo dia. O Estilo de Vida vai para o intervalo agora rapidinho, já já você vai acompanhar uma aula de yoga e muito mais. Não saia daí, voltamos já já.